Lula desafia secretário de Estado dos Estados Unidos e critica a aproximação da oposição com Donald Trump. Operação Metástase. Polícia Civil do Rio prende 5 pessoas em ação contra a quadrilha que roubava remédios contra o câncer. Pesquisadora Margarete Dalcomo afirma que o Brasil pode ter ultrapassado 2 milhões de mortes por Covid-19. Área queimada no Brasil tem queda em 2025 e fica abaixo da média histórica. A Amazônia registra menor extensão atingida pelo fogo em 41 anos de monitoramento. Brasil pode ultrapassar os Estados Unidos e assumir a liderança na exportação agrícola mundial. TVT News, segunda edição, começa agora. Este é o TVT News, segunda edição, falo ao vivo dos nossos estúdios aqui da Avenida Paulista. A TVT se orgulha de ser a primeira e única TV dos trabalhadores do Brasil, agora um alcance nacional. Somos uma concessão pública e uma TV de verdade, trazendo jornalismo com análise, entrevistas exclusivas e sempre da perspectiva de quem constrói o país, ou seja, você. Se você tem antena parabólica digital, já pode assistir a TVT com imagem e som em altíssima qualidade e totalmente gratuita. Sintonize pelo canal 555 por todo o Brasil. Para saber mais informações, acesse esse QR Code que vai aparecer aqui na sua tela. Em São Paulo, você pode nos encontrar também pela antena digital, canal 44.1. Totalmente sem custos, ou seja, de forma gratuita. São Paulo e região metropolitana através dessa antena aqui. No ABC Paulista, você nos assiste pela Claro TV no canal 512. Na Bahia, pela TV Quiriburê e no Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul pela TV Com. Fique ligado na nossa programação, porque às 10h30 da manhã você acompanha ao vivo o TVT News, primeira edição, com a jornalista Thalita Galli, Laura Capriglione, Eduardo Castro e convidados especiais. E às 14h, o encontro é no Sem Censura, comandado pela Cissa Guimarães. Anote os nossos destaques. Na terça, 9h, tem o Conversa Sem Curva. Na quinta, você confere o Juca Kfouri Entrevista. Na sexta, é dia de muito ritmo com o Samba na Gamboa. E no sábado, tem o programa Combinado com Bigode e o melhor da nossa sétima arte no Cine TVT. Já somos mais de 1 milhão no YouTube e você pode nos assistir, nos acompanhar por lá também. Aliás, lá você pode deixar o seu comentário, votar nas nossas enquetes, sugerir pauta e, claro, deixar seu like, porque é importante. Já aproveita e se inscreve no canal YouTube Rede TVT. Acesse tvtnews.com.br para conferir a programação completa e o melhor da notícia, porque o Brasil do futuro acontece aqui e a TVT é feita com e para você. Participe. 16h04, 2 notícias divulgadas em um intervalo de menos de 24 horas voltam a evidenciar de forma simbólica as contradições daqueles que sempre venderam a imagem de patriotas. De um lado, o governo de Donald Trump concedeu o Green Card ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro, condenado no Brasil por coação no processo relacionado à tentativa de golpe de Estado. A decisão reforça a aproximação entre lideranças da extrema-direita internacional, um fenômeno transnacional que não reconhece fronteiras e se alimenta da cooperação entre seus pares. Do outro, a resposta veio de uma instituição que defende o Brasil. A Polícia Federal concluiu o processo administrativo disciplinar
e decidiu pela demissão de Eduardo Bolsonaro por abandono de cargo após meses de ausências injustificadas. O ato ainda depende da formalização pelo Ministério da Justiça, mas a decisão da corporação já está tomada. O contraste fala por si. Enquanto a administração Trump abre as portas para um ex-deputado condenado pela justiça brasileira, a instituição responsável pelo combate à criminalidade e pela defesa da ordem pública decide expurgá-lo dos seus quadros. Essas duas decisões também produzem efeitos no debate político nacional. Eduardo Bolsonaro tornou-se um dos principais interlocutores da família Bolsonaro junto ao governo Trump, justamente no momento em que os Estados Unidos adotam medidas comerciais que afetam diretamente a economia, os empregos e os trabalhadores do Brasil. A imagem que fica é a de uma liderança política que busca reconhecimento no exterior enquanto o próprio país enfrenta as consequências dessa aproximação. Mais do que o destino individual de Eduardo Bolsonaro, o que está em jogo é a percepção do eleitor sobre qual projeto político melhor defende os interesses nacionais. Duas decisões tomadas em países diferentes e por instituições diferentes têm potencial para influenciar o debate eleitoral dos próximos meses. Na edição de hoje, vamos analisar o significado político dessa dupla decisão e os possíveis reflexos para as eleições deste ano. Mas antes, nós queremos saber a sua opinião. Com as últimas decisões envolvendo Eduardo Bolsonaro, a imagem de patriotas da família Bolsonaro deve, opção A, fortalecer, opção B, enfraquecer. O que faz com essa imagem? Os últimos acontecimentos, qual é o efeito que pode dar na imagem de patriotas da família Bolsonaro? Fortalecer a imagem de patriotas ou enfraquecer? Vote na nossa enquete, deixe seu comentário lá no YouTube. Você que está pela TV, é muito simples você participar também da nossa enquete. Você pode abrir o seu YouTube, aliás, o seu telefone celular, perdão, e aí você vai lá no YouTube e coloca lá, Rede TVT. A live do Jornal de hoje já vai estar lá. Ou, se você preferir, você pode abrir a câmera do teu celular e mirar nesse QR Code que a nossa produção preparou para você. Aí fica simples, é só mirar ali, clicar e você já vai para o nosso canal do YouTube, que, como eu falei, já tem mais de 1 milhão de inscritos e você pode fazer parte dessa gigantesca família. Ali você vai poder ver todas as edições do TVT News segunda edição, do primeira edição, o Conversa Sem Curva, que eu apresento aqui na casa, terças, 9 da noite. Tá tudo lá. O programa do Juca Kfouri, né? Você vai poder navegar à vontade. Aproveite e deixa seu comentário lá. O governo federal inicia nesta terça-feira uma série de reuniões com representantes dos setores mais afetados pela tarifa de 25% anunciada pelos Estados Unidos. O objetivo dos encontros é identificar as principais necessidades de cada segmento e definir medidas de apoio. A coordenação dos encontros fica a cargo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda Dario Duriga devem participar das reuniões. O Plano Brasil Soberano, criado no ano passado em resposta às primeiras tarifas americanas, será ampliado para atender os setores atingidos. Duriga afirmou que o governo já tem instrumentos para proteger empresas e empregos e avalia que a decisão de Donald Trump não vai comprometer a economia do país como um todo. A estimativa do governo é de que 8% das exportações
A tarifa começa a ser aplicada nesta quarta-feira, dia 22. Integrantes dos dois países se reuniram às vésperas do prazo e o Brasil classificou o tarifaço como injusto, com uma decisão movida por motivos políticos e ideológicos. Bom, olha, gente, se tem uma coisa que esse governo tem, principalmente sob a liderança dessa figura que está aqui no telão, o Geraldo Alckmin, que é um excelente gestor. Com esse time aí, esse limão vai virar uma limonada. Não só por essa razão, porque a gente também tem um mercado para conquistar na Ásia, na África. Então, muita calma nesse momento. Evidentemente, o governo precisa fazer esse grupo de trabalho para identificar, dialogar com as indústrias que serão afetadas, os setores, né, e criar soluções, ver onde mais pega. Está tudo sob controle. Isso não vai dar certo nem para a oposição aqui no Brasil ao governo Lula e muito menos para o Marco Rubio, que é o principal articulador dessa malandragem, digamos assim, com o processo eleitoral do Brasil. Pelo contrário, na minha avaliação e de vários especialistas, analistas, é que, do ponto de vista eleitoral, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e etc, 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 perdem com isso. Porque não há nada melhor do que uma pauta de defesa da soberania do povo brasileiro que agrade tanto como essa. Então, a verdade é essa e a gente está acompanhando as pesquisas aí. A gente apresentou aqui a pesquisa da Quest que estava falando sobre isso. Né? A grande maioria do povo brasileiro, evidentemente, não concorda com o tarifaço e boa parte dos brasileiros acreditam isso à responsabilidade da família Bolsonaro. E nem precisaria buscar muito ou pensar muito, é só olhar os vídeos e os passos que esses caras tomaram. O Flávio Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos esses dias, numa reunião com empresários brasileiros e etc., a Câmara que discute essas questões. Ele foi o único a não criticar o tarifaço. Né? E pior, pediu para efetivar o tarifaço depois das eleições. É muita vira-latice, né? Me desculpe aí, gente. Eu sei que tem gente que nos assiste, que gosta do Flávio Bolsonaro, mas nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de comportamentos e visão de Brasil. Né? É sobre essa a discussão, é sobre isso a discussão. E aí, me desculpe, me perdoe, mas não dá para você jogar contra o teu país. É um bom momento para o eleitor saber, né, o que pensa A, ou B, ou C. Boa sorte ao nosso vice-presidente Geraldo Alckmin na condução desse processo aí, que ele já fez isso, né? Quando surgiu a primeira conversa das tarifas, etc., já teve um grupo de trabalho liderado por Geraldo Alckmin que o empresariado ficou satisfeito e seguro, né? Que é o que mais importa. 16 horas e 14 minutos, o presidente Lula desafiou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, a montar um comitê para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Em Brasília, durante a Convenção Nacional do PDT, Lula sugeriu que os Estados Unidos podem interferir no processo eleitoral brasileiro. O presidente indicou que na campanha vai explorar a proximidade da família Bolsonaro com o governo de Donald Trump. Vamos acompanhar agora um trecho da fala do presidente. E essa campanha a gente está junto para ganhar as eleições. Para ganhar as eleições. Nós não temos o direito de perder essas eleições. Nós não temos o direito de permitir que o negacionismo, que o fascismo volte a pensar em governar esse país. A gente não tem o direito. Outro dia eu disse,
Nesse país, antigamente, nós estamos com um pequeno probleminha que nós vamos tentar resolver para a gente poder exibir essa fala, que essa fala é espetacular. O presidente do PDT afirmou que Lula resgata a história e a soberania do país e dos líderes trabalhistas. Por isso, confirmou que o partido vai apoiar a reeleição do presidente já no primeiro turno. Gente, olha, eu tenho comentado aqui diversas vezes a possibilidade do presidente Lula resolver a questão eleitoral ainda no primeiro turno. Todas as vezes que eu falo isso, eu preciso contextualizar para não haver equívocos, né? De salto alto, soberba. Não, é uma análise da conjuntura atual que a gente vive. A gente conhece bem como é que se movimenta o centrão e parte da direita radical. Porque tem a outra parte da direita radical que os bolsonaros podem fazer o que quiserem que eles vão estar juntos. Mas tem uma outra parte que é só até a página 3, 4, às vezes 5. Então, essa movimentação que a gente está vendo aí do PDT, daqui a pouco acho que a gente vai passar um vídeo aí de uma liderança do União Brasil, que eu acho que ele é o ex-presidente, né, o Bolívar, que eu vi esse vídeo na rede aqui, eu pedi para separar para a gente colocar para vocês verem. O cara está cantando a música do Dingo, o Dingo da campanha de 89. Vocês sabem qual é, eu não vou cantar aqui, mas vocês sabem qual é. Aquela que acaba com Olê e acaba com Lula. Para quem conhece já sabe do que eu estou falando. Então, isso é parte da movimentação política desse campo que, digamos, é meio fisiológico. Por que que eu digo isso? Porque o cara que está lá, com todo respeito, mas lá no fundão do Brasil, o cara depende exclusivamente de verba do governo do Estado e do governo federal. E o Estado sempre precisa de verba do governo federal. Ainda mais com um governo de realização, que é o governo Lula. Foi o governo Dilma, né? Se você pegar o PAC, a quantidade de moradias, né, sociais que foram entregues, o apoio ao agronegócio, mesmo agronegócio mais industrial, né? Não estou falando só das famílias, o agronegócio das famílias, não. Estou falando da indústria mesmo, pesada. Tem muito investimento do governo federal, sobretudo desse presidente aí. Então chega um momento que o cara começa a pensar e falar, olha, gente, é o seguinte, né? Aqui o negócio não está bom, no Brasil não está bom, para o lado do Flávio Bolsonaro, então é melhor você ser aliado de primeira hora, como está fazendo o PDT aí. Tá? Então, esse é um processo político que ele é natural, não tem nenhuma particularidade, né, ou alguma coisa nova acontecendo. É sempre assim. Eu já acompanhei eleição que foi para ganhar no primeiro turno, não conseguiu ganhar no primeiro turno, depois no segundo turno teve menos votos do que no primeiro turno. Então, o eleitorado ele é movido, sim, pela percepção, né, econômica, social, mas tem o apoio dos partidos, palanques, que são aqueles caras, vereadores, que ficam batendo de casa em casa, mini comício, reuniões com a comunidade, tudo isso faz parte, né, de uma teia gigantesca que começa a se movimentar para desembocar na candidatura do presidente Lula. Porque o raciocínio do fisiologista é esse, o cara fala, bom, se eu não estiver junto, o meu pedacinho do governo vai ser isso aqui. Se eu já estiver junto no primeiro turno, vamos ver o que a gente consegue.
E o presidente Lula tem uma habilidade gigantesca nisso. E isso está longe de ser o pode lá da cá, né? Ó, toma lá, pode lá da cá é ótimo, né? O toma lá da cá. Isso faz parte da política. Quem ganha as eleições governa junto, decide junto. Claro que tem o plano de governo, os princípios do PT, né, que é a cabeça da chapa, mas esses partidos que vêm junto vão governar junto. É assim que funciona uma república. Ainda mais um país tendo como presidente esse homem aí que é craque, né, desde a época de sindicalista, de fazer acordos, olha, mais para cá, mais para lá, ok. Né? Então, a perspectiva é muito grande. Vamos em frente, vamos ver o que vai dar. 16 horas e 21 minutos. Podemos rodar o VT? Então, roda aí o VT da fala do Lula, que eu gosto de ver, eu gosto. E essa campanha a gente está junto para ganhar as eleições. Para ganhar as eleições. Nós não temos o direito de perder essas eleições. Nós não temos o direito de permitir que o negacionismo, que o fascismo volte a pensar em governar esse país. A gente não tem o direito. Outro dia eu disse, nesse país, antigamente, traidor era enforcado. Porque trair a pátria é uma coisa muito grave. E hoje nós temos não um, nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos impor punição ao Brasil. E eu quero dizer para vocês, eu acho isso tão engraçado que eles podem até montar um comitê para apoiar o nosso adversário aqui. Podem até montar um comitê, porque não há neste país, a não ser vocês, que decida que país a gente quer para os próximos anos nesse país. Não há possibilidade. Não há possibilidade. E quero assumir um compromisso com você. Não há possibilidade da gente permitir que a democracia sofra mais de um arranhão como sofreu no golpe contra Dilma Rousseff em 2016. O lema é esse. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. Esse é o discurso que o Flávio, o Eduardo, essa turma toda deu para o presidente Lula. Vocês viram como é que ele acaba, né? É isso, nós vamos defender a nossa democracia, os interesses do Brasil. Foi um tremendo tiro no pé. Só para concluir esse assunto, gente, as pessoas muitas vezes falam, esse pessoal falta inteligência. Eu acho que falta inteligência e falta bastante, não é pouco não. Mas aí tem um outro componente que esses caras eles precisam de uma bala de prata, ou seja, um tiro único, que é a única coisa que eles têm. Bolsonaro está preso. Ele está em domiciliar, preso. O povo aí está falando, os apoiadores deles. Se a gente não ganhar as eleições, o Bolsonaro vai ficar mais 10 anos na cadeia. Olha a preocupação deles, e é real. Eduardo Bolsonaro é fugitivo da justiça desse país. Ele recebeu o Green Card. O Green Card serve para ele morar lá. Mas o processo de extradição, obviamente que essa gestão do Donald Trump não vai aceitar a extradição dele, mas o Trump também não dura para sempre lá não, tá? Se não me engano, é 2027 a eleição lá e ele não pode ser mais candidato. Diz que o sucessor dele vão tentar o Marco Rubio, que já mostrou que é outro cavalo paraguaio, com todo respeito aos irmãos paraguaios. Mas já mostrou também, porque um cara que entra nessa dividida que ele está entrando aqui, porque ele está fazendo, na verdade, campanha lá dos Estados Unidos. Quando ele fala a culpa é do Lula, porque ele vai babar, isso já mostra a intenção do cara. Então você veja, o Eduardo Bolsonaro está fugindo da polícia, o pai está preso. O Flávio Bolsonaro, se perder as eleições, vai ficar sem mandato.
pela primeira vez em, acho que mais de 25 anos, esse cabra vai estar sem mandato. Isso significa não vai ter mais foro privilegiado. E, para além disso, força política dentro do judiciário, sobretudo em instâncias menores, lá no Rio de Janeiro. Eles indicaram muita gente como desembargador, Tribunal de Contas, tudo isso vai para o ralo. Aí sobra o Carluxo, que é candidato ao Senado em Santa Catarina, ninguém sabe o que vai dar, a probabilidade de não se eleger é grande, e tem o outro, né? O Jair Renan, que é candidato a deputado federal também por Santa Catarina. Esse aí eu acho ele meio café com leite, meio quarta-feira, mas o fato é esse. E tem a Michele, que está liderando as pesquisas de intenção de voto em Brasília para o Senado Federal, mas que o Bolsonaro não permite que ela seja candidata. Então, assim, a única bala que eles têm para a sobrevivência, não só política, mas sem ir para a cadeia, muitos deles, é exatamente ganhar as eleições. Então, quando o cara está no modo desespero, o cabra que já falta inteligência, ele fica mais debilitado da inteligência, para não chamar o cara de burro. Eu estou dando uma volta aqui para não chamar o cara de burro, mas a verdade é essa. Então o cara ele entra no modo desespero e aí lascou, porque eles já tinham passado por isso lá atrás. O governo Lula, a própria figura do presidente Lula, não só do governo, saiu das cordas e passou a ser melhor avaliado quando veio fazer esse discurso, né, contra os vendilhões do Brasil e defender a soberania. Teve também, né, o fim da escala 6x1, que foi tudo junto, né? Essa treta toda que começou aí da taxação começou por aí e também, paralelamente, essa discussão mais política, que era a isenção do imposto de renda. Foi aí que o presidente Lula foi para uma arena que ele joga melhor. Então, eles já sabiam disso. Mas a fissura pelo poder do imperialismo estadunidense fez com que esses caras novamente tentassem pegar essa bandeira. E o prejuízo eleitoral é grande. E a gente está vendo a debandada aí. Já falei demais, vamos para os nossos comentários aqui na tela, por favor. Vamos lá. Quero ver o que a nossa audiência está falando e a nossa enquete também. Boa tarde a todos os companheiros de luta, diz a Maria Nina Impangliazo. Um beijo grande para você, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, viu, queridona? 16h28, vamos em frente. Concordo plenamente, Dom Ernesto, as tarifas são repudiadas pelo povo trabalhador. O Lula sai fortalecido desse processo, diz a Encarnação Melgar, é isso. Encarnação é isso, né? Nós não precisamos se debruçar muito em reflexões para chegar a essa conclusão. Muito bom, Encarnação. Beijo para você, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Vamos em frente, 16h29 praticamente. Boa tarde, Dom Ernesto. Eduardo Bananinha nunca sempre viveu às custas do povão, diz o Batoré. É isso mesmo, Batoré. E o pai dele também, né? O pai dele começou no Exército Brasileiro, ou seja, recebia ajuda de custo do dinheiro público. Depois seguiu carreira, salário do dinheiro público. Foi expulso, foi eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro, dinheiro público. Depois deputado, dinheiro público. Depois deputado federal, 27 anos mamando nas tetas. Eu gosto de falar mamando, porque o que ofenderam a gente com essa coisa de mamateiros da Lei Rouanet, né, é um absurdo. E agora fica claro aí quem é que são os mamadores mesmo. Né? Mas o Bolsonaro passou 27 anos mamando nas tetas do Estado. Depois
para o nosso desespero, foi eleito presidente da República, mais 4 anos mamando, e agora tem aposentadoria, e pior, agora está preso e a gente continua pagando, né, para ele sobreviver. Ou seja, um parasita exemplar. E os filhos a mesma coisa. E pior, né? Os caras já juntaram mais de 120 imóveis. Né? É um absurdo, né? Boa tarde, amados. O Eduardo Bolsonaro está de parabéns. Nos Estados Unidos, Green Car, e no Brasil, Red Car. Muito bom. Maravilhoso. Cartão vermelho. Esse Eduardo é uma vergonha do meu nome, diz o xará dele, o Eduardo. Não esquenta não, Edu. Fica tranquilo aí, porque ele é o Eduardo Bananinha. José Cícero da Silva, cadeia nesse patriotário. Muito bem. Esse é um termo, né, muito bacana. Dom, esse filho do Bozo tem dívidas com a justiça brasileira, diz Aida Bittencourt. Pois é, tá fugindo da polícia. Né? Essa é a questão. E olha, não é porque ele tem o Green Card, né, agora, que ele está livre do processo de extradição. Eu tenho comigo que esse governo do Donald Trump não vai extraditar, né, o Eduardo Bolsonaro. Ele não extraditou o outro lá, o Ramage. Né? Então, também não vai fazer. Agora tem um detalhe, o governo Trump não vai durar para sempre. Vamos em frente. Beijo, Aida, querida. Obrigado por estar aqui com a gente, 16 horas e 31 minutos. Boa tarde, Dom Ernesto e toda a equipe da TVT. Cremilda Andrade. Obrigado, Cremilda. Beijo gigante para você. Obrigado por estar aqui. Tiozão, melhor apresentador da televisão brasileira. Ô, tiozão, aí você quebra tudo, né, meu irmão? Hein, Fundão? Aí, isso aí é todos os meus amigos, viu? Que fica mandando mensagem aí. Valeu, tiozão. Tamo junto, viu, querido? Obrigado, meu irmão, pelo carinho. E com essa equipe maravilhosa aqui, né? Demorou para demitir esse traidor, diz o Marcelo Nascimento. Pois é, né? Para quem perdeu o bonde do jornal aqui, o Eduardo Bolsonaro foi demitido da Polícia Federal, que ele tinha o cargo de escrivão. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, viu, Fundão? Com todo respeito aos escrivães desse país, né? Mas o Eduardo Bolsonaro, ele se colocava como se ele fosse da tropa de elite da Polícia Federal, né? O escrivão tem sua função, tá lá escrevendo, tal, né? O delegado vai cantando a bola e ele vai escrevendo, né? Nesse momento, o indivíduo tal, ele tipo, cara, é um trabalho. Aliás, eu tenho dois amigos e uma amiga que são escrivães de polícia. Né? Então, eu falo isso com todo respeito. Porque o Eduardo Bolsonaro, ele se colocava como se ele fosse da tropa de elite da Polícia Federal, né? Que eles, pá, né? Aí vai ver, o sujeito ficava lá internamente lá. Que desce pelo prédio com touca, né? Como é que chama esses caras que ficam no prédio para atirar? Sniper, né? Eu vou falar, viu? Essa extrema-direita do Brasil, elas ajudam a gente a tirar uma onda, né? Não entendi, o Bananinha está há mais de um ano sem ir ao trabalho e só foi demitido, tipo agora, né? Diz a Viviane Duterville. Pois é, Viviane, você sabe que tem uma questão funcionário público, né? Assim como os funcionários, né, da Polícia Federal, eles têm um processo, né? Porque o cara ele fez o concurso, o cargo é dele. Então ele, como a gente vive e a gente preza pela democracia, o cara para ser demitido é um processo meio longo. Eu acho que até um ano, porque ele não deve ter se defendido. Né? Ele largou mesmo, abandonou o trabalho. Né? Porque se ele se defende, né, ainda ia poder ficar mais algum tempo. Né? Então, isso num ambiente de normalidade democrática é perfeitamente compreensivo. Né? O problema é que quando fizeram a Constituição, a gente não imaginava que teria essa gente golpista transitando dentro da democracia. Veja, nunca se imaginou que um presidente da República ia costurar um golpe de Estado. Nunca se imaginou isso. Por dentro, como ele dizia, das 4 linhas, usando o aparato do Estado, ninguém imaginou isso.
Ulisses Guimarães, saudoso, democrata desse país, e todos os deputados e deputadas constituintes, né, que fizeram a Constituição, ninguém imaginou que ia aparecer a família Bolsonaro e que poderia ser, inclusive, né, eleita como foro. Então isso daí, para mim, é mais uma dessas contradições. Porque quem que abandona o emprego na Polícia Federal? Né? Deve ser raríssimo isso, né? O cara não quer mais, ele vai lá, pede a conta, tal, fala, olha, né, tô saindo, né? Entrega lá uma carta de demissão, faz o processo, pronto. Agora, o cara abandonar o emprego, né, desaparecer, não dá nenhuma justificativa, ele ainda ficou arrumando briga com os agentes da Polícia Federal, com delegados, etc. Né? Mas tá aí, demorou, mas veio. Obrigado, Viviane, querida. Vamos mais 2 ou 3, rapidinho? Podemos? Vamos lá. Boa tarde, diz o Eduardo. Boa tarde, Dom. Como sempre, você está mais lindo. Mara Araújo, muito obrigado. Vocês são generosos demais, viu? Muitíssimo obrigado. Mara, querida, 16h35. Dom, quem defende o Flávio é muito ignorante ou é aliado dos bandidos, diz o Carlos Magnus Flores. Cara, você sabe que tem isso e tem uma outra camada aí, Carlos, que são as pessoas que estão tomadas pelo ódio, pelo preconceito. É terrível. Paulo Freire dizia isso, se a educação não for libertária, o sonho do oprimido vai ser o opressor. Então tem muita gente que olha para essa gente e acha bacana. Só o fato de uma família de políticos comprarem mais de 120 imóveis já seria motivo de, né, falar, opa, com esses aí eu não vou. Não é mesmo? Mas não. Tem muita gente que, infelizmente, não teve essa educação do método Paulo Freire, né? E aí, o que o cara faz? Ele fica o tempo todo sonhando, admirando esses caras. Nossa, se eu estivesse lá, eu ia roubar também. Você já deve ter escutado isso, né? Eu já escutei. Hoje, de uns anos para cá, depois da tensão política toda que se colocou aí, eu não ouvi mais. Mas eu ouvia isso, de pessoas que... se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa. As pessoas idolatravam o Paulo Maluf. Né? E aí é uma questão de classe, porque o argumento que eles usam contra o Partido dos Trabalhadores, sobretudo com a ação penal 470, lá em 2005, vocês lembram disso, né? O tal do mensalão, quando virou para o PT, essas pessoas, não, abaixa a corrupção e não sei o quê. Então, isso, na verdade, é um preconceito de classe. E um ódio que foi distribuído de forma industrial nesse país. Foi isso que a gente viveu. Né? Isso, inclusive, com a ajuda de grande parte da imprensa, se não toda ela, boa parte dela. Eu me lembro que nessa época aí, com a Dilma e tal, era um absurdo. Rádio, entrava no carro, ligava o rádio, eu ouço muita notícia. Você ligava, era o tempo todo os caras batendo no Haddad e na Dilma. Era um absurdo. O Haddad tomou iniciativas aqui em São Paulo, como a Paulista, o fechamento da Paulista, que é um sucesso. Outro dia eu estava na Paulista, que eu moro aqui perto, e aí eu gravei um vídeo, né? Olha que coisa linda isso daqui, cheio de gente, artesanato, música, artistas de rua, vem gente do Brasil e do mundo inteiro conhecer a Paulista. Mas na época foi uma treta, né? Reuniões, manifestação de grupelhos, né? Para desgastar o Haddad. A mesma coisa a redução da velocidade. As pessoas agiam como se o Haddad tivesse acordado um dia e falado, Estela, acho que eu vou diminuir a velocidade máxima aqui na cidade de São Paulo. Eles tratavam, a imprensa séria desse país tratava desse jeito. Então, assim, foi um massacre. Né? E isso, meus caros, né, tem reflexo até hoje. Então, quando a gente fala, né, é muito ignorante ou é alinhado aos bandidos, tem essa outra prateleira que são as pessoas tomadas pelo preconceito e pelo ódio. Muito bem, 16h39. Daqui a pouco, obrigado, viu, Carlos Magno? A gente volta com mais interação
da nossa audiência. A gente vai para o nosso pequeno intervalo e volta já já com uma notícia importante. 2 milhões de pessoas podem ter morrido em decorrência da Covid-19 durante a pandemia, mais que o dobro do número oficial. A gente volta já, não sai daí não. Este é o TVT News, segunda edição, no ar de segunda a sexta, 4 da tarde, ao vivo. Você pode nos assistir pela TV, pelo 44.1 da Antena Digital em São Paulo, ou Brasil, pela Parabólica Digital no canal 555, estritamente, totalmente gratuito, com imagem e som de altíssima qualidade, ou também pelo nosso YouTube, Rede TVT. Lá você pode comentar, deixar seus comentários, suas análises, votar nas nossas enquetes. Né? Aliás, falando em enquete, a gente podia rodar aí uma enquetezinha aí, a nossa, né, de hoje. Tem como pôr na tela aqui? Aliás, se tiver como pôr uma parcial, eu estou curioso aí com o que vai sair, viu? Com as últimas, Eduardo faz a imagem de patriotas dos Bolsonaros, com essa história toda, fortalecer ou enfraquecer. Para 12% da nossa audiência, fortalece a imagem de patriotas. E para 88% enfraquece. Deixe o seu comentário e o seu voto, que daqui a pouco a gente volta lá nos comentários da nossa audiência. O sargento da Polícia Militar, Eduardo Abner Pereira de Oliveira, foi preso em flagrante após levar a esposa, a capitã Michele Leão Azevedo, já morta, a um hospital de Belo Horizonte. A médica que atendeu o caso informou que a vítima apresentava múltiplas lesões pelo corpo, como traumatismo craniano, hematomas e marcas compatíveis com chicotadas, além de um corte profundo na cabeça. A avaliação médica estimou que a morte deve ter ocorrido entre 4 e 6 horas antes da chegada ao hospital. Em depoimento à polícia, o sargento afirmou que os dois consumiram álcool e drogas na noite anterior e praticaram agressões físicas consensuais durante uma relação sexual. Ele disse ainda que a esposa caiu da escada por volta do meio-dia, mas recusou atendimento médico por constrangimento. O suspeito alegou que dormiram à tarde e que só percebeu que a companheira não respondia às 9 da noite, quando decidiu socorrê-la. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Gente, que história macabra, né? Bom, para falar mais sobre esse caso, convido agora a nossa querida advogada e professora de Direito Penal, Ana Carolina Moreira, ela que também é diretora da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Boa tarde, doutora Ana Carolina. Que história macabra essa, hein? Pois é, Dom, é uma história macabra e que, infelizmente, não sai muito daquilo que são os dados estatísticos da violência contra a mulher no nosso país e no mundo todo, né? A ONU Mulheres, ela tem uma frase muito emblemática, muito importante, que diz o seguinte, que o lugar mais perigoso para uma mulher é dentro da sua própria residência. E o caso dessa sargento não é diferente daquilo que é para todo o restante de mulheres, não só no Brasil, como no mundo todo, né? São crimes que são praticados nos finais de semana, dentro da residência dessas mulheres. Há uma estatística de que 60% das mortes intencionais praticadas contra mulheres ocorrem exatamente no seu lar. Muito bem. Bom, partindo do princípio, eu quero fazer um paralelo com aquele outro policial militar que matou a esposa, né, e que também estava com uma história, né, que os próprios policiais militares que foram atender a ocorrência já desconfiaram logo de cara, por conta de evidências, né? Quando o sujeito é
jargão mais popular, homem da lei, a gente imagina que ele conhece, né, minimamente evidências, né, de um crime. Um policial militar, sargento, né, da Polícia Militar, a gente imagina que ele tenha, inclusive, um pouco de conhecimento jurídico. Eu me lembro do outro policial que matou a esposa, e agora, nesse caso, o argumento, né, que eles trazem em depoimento é aquela coisa que a primeira análise você fala, pode ser. Agora, para que seja exatamente real a narrativa dele, a polícia vai ter que investigar. E um caso como esse, dessa natureza, as evidências, né, vão aparecer. Está correta essa análise, doutora? Corretíssimo, né, Dom? Na verdade, ele está exercendo o direito dele, que é um direito constitucional, de se defender, né? Então, ele apresentou ali a versão dele dos fatos e agora vai caber à Polícia Civil, que é quem vai fazer provavelmente essa investigação, porque não se trata de um crime militar, né? Vai fazer a investigação exatamente no sentido de elucidar, de colher os elementos que eventualmente venham a corroborar a versão dele, ou a versão mais provável, porque é algo, como eu já disse, estatístico, infelizmente, na nossa sociedade, que pode também essa sargento ter sido vítima de um feminicídio. Mas agora vai caber exatamente a questão de eventualmente ela ter consumido droga, isso vai aparecer em exames necroscópicos, né? A colheita também de elementos, de informações no local dos fatos, enfim, há todo um trabalho de polícia judiciária que deve ser desenvolvido nesse caso, também ouvindo, né, pessoas do convívio de ambos, porque nós já tivemos um caso anterior, aonde a oitiva de testemunhas de amigas daquela policial que também foi vítima de feminicídio foi fundamental, porque as amigas sabiam que ela já era vítima de agressões no âmbito da sua relação afetiva. Então, agora vai caber, de fato, à Polícia Judiciária fazer essa investigação e levantar esses elementos para saber se esses elementos, essas provas vão corroborar a narrativa, a versão apresentada pelo investigado ou não. Muito bem. Doutora, bom, a gente tem uma realidade de aumento de feminicídio, de crimes bárbaros, e a gente fica sempre pensando quais lições a gente pode tirar desse tipo de atrocidade, sobretudo na elaboração de políticas públicas, né? Porque uma política pública ela precisa de estudo, de mensurar, de dados. E esse processo da investigação e do acompanhamento jornalístico do caso, como a gente está fazendo aqui, e com uma conversa com especialistas da área, me parece que é a principal tarefa da comunicação e do jornalismo. A gente descobrir, sem sensacionalizar, espetacularizar o caso, né, como muitas empresas de comunicação fazem, mas a gente tentar, de alguma forma, compreender, né, em que parte da história a gente tem errado. A gente sabe que uma sociedade fundada no patriarcado traz essa relação machista, de agressão e etc. Isso é um fato que a gente, infelizmente, convive com ele, mas a gente não pode, na minha avaliação, aprender a conviver com ele. Nós temos que conviver sempre com indignação e sempre pensando, como eu falei, forma da gente contribuir para que esse tipo de realidade não aconteça mais. Você acha, doutora, que o debate, quando a gente fala de violência contra a mulher,
muitas vezes a gente não aprofunda o debate ou aprofunda de uma forma muito acadêmica. Tá? E eu acho que, às vezes, o conjunto da sociedade tem dificuldade de entender essas coisas. Esse tipo de caso, como o outro que a gente citou aqui, podem ser ou devem ser usados para que a gente discuta isso com a sociedade, com o conjunto da sociedade, numa perspectiva de reflexões. Como é que você enxerga isso? Dom, depois que o resultado está posto, acho que nós, enquanto sociedade, é aquilo que nos cabe, né? Cobrar das autoridades uma investigação séria para que se chegue ao final, se ele for o culpado, que seja então condenado e sofra as penas aí aplicadas a um eventual feminicídio, se esse foi o caso, mas obviamente, nós podemos, né, depois de já apresentado esse resultado morte, que foi extremamente lamentável, mas, claro, eu acredito que os meios de comunicação têm essa função de comunicar o ocorrido e de trazer essa reflexão para a sociedade. Quando a gente fala de violência contra a mulher, são muitas as questões que nós podemos trazer importantes de discussão em sociedade, né? A gente está falando de uma mulher que era também uma policial militar, ou seja, nós pensamos que de alguma forma ela poderia ter meios de se defender da violência, mas é nesse sentido que cabe a reflexão de que uma violência praticada no âmbito das relações afetivas, das relações domésticas, é uma violência, infelizmente, ainda extremamente naturalizada na nossa sociedade. E o que isso significa? Que a própria mulher tem dificuldade de sair do ciclo de violência. Uma outra questão importante de se discutir num caso como esse, se ela já era vítima de violências de gênero, de violências domésticas anteriores, qual a dificuldade da mulher de sair desse ciclo, desse ambiente onde ela é violentada? Todas essas são questões que não dizem respeito apenas e tão somente ao direito, na verdade dizem menos respeito ao direito do que a outras questões que nós precisamos discutir em sociedade. Então, é a questão da educação, ou seja, a educação de gênero é fundamental, ela é fundante na nossa sociedade hoje, não só para que nós possamos produzir mulheres que não naturalizam violências que são praticadas contra elas, mas também e principalmente para que a gente possa educar esses homens que hoje são meninos e que amanhã estarão aí na sociedade como homens potencialmente violentos e que podem potencialmente ser esses agressores que nós vemos hoje. Então, o caminho é longo, há muito que ser discutido e sim, eu acredito que os meios de comunicação têm essa função, essa é uma função social, é uma função democrática, e isso precisa ser trazido para que nós possamos cada vez mais munir a sociedade dessas informações, munir a sociedade dessas potencialidades da gente começar a desenvolver uma sociedade diferente, ou seja, uma sociedade onde homens e mulheres podem finalmente ser iguais e onde as mulheres podem definitivamente estar livre da violência. Muito bem. Quando você trouxe aqui a questão do outro homicídio, feminicídio cometido por um outro policial, você falou que foi fundamental o depoimento de amigas. Né? Eu quero só resgatar aqui, reforçar a importância das mulheres manterem o seu ciclo de amigas, né? E que isso seja uma coisa separada da relação, né? Porque baseado em experiências passadas que a gente vê a importância, né? E mais do que a importância, mais a estratégia do agressor de isolar a mulher das amigas, do seu grupo de amigas. Isso não é gratuito. Né? Isso não é uma coisa... Isso faz parte do processo de um abusador, violentador e agressor de mulheres. Né? E a segunda questão que você colocou muito bem é esta questão
do início da violência. Porque isso não acontece, o que aconteceu com essa moça, se caso realmente se confirmar, né, mas vamos pegar o caso da policial, né, que foi assassinada por um outro policial há pouco tempo, que a violência não acontece. O cara não pegou simplesmente e atirou na mulher de uma hora para outra. Né? Então, daí a importância dessa convivência, de manter esses laços com a família, com amigas e amigos, porque é só dessa forma que você pode escapar desse tipo de situação. Porque, como eu falei aqui, eu não imagino que o cara, de repente, pegou um chicote, socou a mulher e atirou, enfim. Né? Isso é parte de um processo que, às vezes, começa lá com um grito, né? Com uma violência moral, uma violência psicológica. É mais ou menos por aí, doutora? Exato, Dom. Acho que você trouxe algumas questões importantes aqui. Acho que a principal delas, para a gente compreender a violência contra a mulher, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não está falando de amor, isso é muito importante, né? Porque tem muita gente que mistura ciúme com amor, controle com amor. Ah, ele não deixa eu sair com as minhas amigas porque ele me ama, porque ele morre de ciúmes de mim. Não, né? Crimes e violência contra a mulher no âmbito das relações domésticas é sobre poder. É sobre poder, é sobre controle, não é sobre amor. E isso é algo que é fundante, que é fundamental para a gente tratar. A outra questão, quando você fala da importância das amigas, né? A rede de apoio. A rede de apoio é sempre fundamental. Então, que sejam familiares, que sejam amigas, que seja a nossa rede institucional, né? A nossa rede governamental, que também tem instrumentos para ouvir mulheres nessa situação, né? Nós temos aí como principal porta de entrada da violência contra a mulher o nosso sistema de saúde, o nosso sistema único, que hoje já está preparado e pode se preparar ainda mais para receber melhor essa mulher e dar encaminhamento a essas questões da violência. A violência, de fato, ela não vai começar num nível alto como uma agressão física ou uma tentativa de feminicídio. Normalmente, claro que pode ocorrer, mas normalmente ela começa em pequenos atos, né? Como você falou, é uma violência moral, então é ali um crime de difamação, uma injúria, um xingamento, progride para uma violência psicológica, até o momento em que chega a uma agressão física e que tem como a última linha, né, o último ato do agressor, o feminicídio. Nós sabemos que esse é um dado estatístico que nós temos, né? Eu não sei aqui te precisar exatamente qual é esse número, mas o feminicídio não é o primeiro ato. Então, que essa mulher, né, que é vítima ali de um xingamento, de uma injúria, de uma violência psicológica, uma tentativa de controle, né, esse controle muitas vezes é inclusive patrimonial em relação ao dinheiro da mulher, como que ela lida com o seu próprio dinheiro muitas vezes. Então, muita atenção e busque a rede de apoio e busque também os canais institucionais. Isso é muito importante. A gente precisa saber que hoje nós temos um funcionamento, de fato, de várias instituições que estão em rede exatamente para a proteção dessa mulher. Ela sempre vai dar certo, ela sempre vai ser efetiva? Nós sabemos que não, porque nós sabemos que mulheres que já denunciaram os seus agressores acabaram sendo vítimas de feminicídio. Mas é fato também que essa rede vem se aprimorando ao longo do tempo. E nós, enquanto mulheres, também, dentro de todo esse dever da comunicação de tratar e de trazer reflexões sobre essa questão. Nós discutimos isso, né, hoje em várias searas, já conseguimos discutir isso nas escolas, ainda que, né, ainda que engatinhando, mas já conseguimos trazer essa discussão para dentro da escola, para dentro da universidade, nos meios de comunicação. Então, isso é fundamental para que a mulher possa, cada vez mais, ter instrumentos para não naturalizar qualquer tipo de violência, porque essa violência pode sim progredir e chegar a atos como esses que, infelizmente, a gente
está noticiando e refletindo e discutindo sobre hoje. Muito bem. Você trouxe uma outra questão, Ana Carolina, já para te liberar, aliás, já agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, viu? Mas você trouxe uma outra questão que é importantíssimo. Se a gente quer resolver esse problema, porque esse é o tipo de problema que você não resolve com um decreto, né? Você não resolve que a partir de hoje está proibido o feminicídio. Isso é... Ou vamos armar as mulheres, né? Como já andaram propondo por aí. Mas se a gente quiser resolver esse problema, que é um processo, né? A solução para isso é um processo, e a etapa mais importante, entre tantas outras, é exatamente lá na escola. Né? Esses meninos que estão vindo, eu sou pai, a minha mais nova, a caçula, a Raspinha do Tacho, está com 12 anos. E eu acompanho, a minha mais velha faz 40 esse ano, então eu acompanho já há muito tempo essa relação dentro da escola em relação, porque eu tenho 4 filhas. Então eu presenciei diversas vezes, né, comportamentos extremamente inadequados de crianças em relação a essa coisa de gênero. Né? E isso vem melhorando. A minha caçula hoje, ela já é de uma geração e que na própria escola elas já discutem isso. Né? E curiosamente, mais pelo que elas têm acesso nas redes sociais. É curioso isso, porque a gente fala muito sobre o mal das crianças ficarem nas redes sociais, coisa que eu concordo absolutamente, mas não é assim, binário, sim ou não. Né? Então, minha filha, às vezes eu vejo e eu pergunto para ela, eu falei, filha, mas onde você viu isso? Falei, não, porque tem uma menina no Facebook, pai, que ela fala sobre isso, violência contra, perdão. Então, assim, a gente precisa investir muito nesse pilar que você trouxe, que é a educação lá embaixo, porque eu já vi absurdos, e continuo vendo ainda com menos intensidade, mas a gente precisa acelerar esse processo, porque essa molecada vão ser os homens e as mulheres do amanhã. Ana Carolina Moreira, muitíssimo obrigado pela tua vinda aqui, vi um papo muito bom. A tua contribuição foi gigantesca aqui nesse momento. A nossa ideia aqui, você sabe, não é espetacularizar as notícias, etc., mas a gente precisa discutir dessa perspectiva sobre os direitos humanos, sobre a democracia, o Estado de Direito, e você contribui muito com a gente. Boa tarde, querida. Excelente semana ainda para você, viu? Para nós, Dom, muito obrigada pela oportunidade dessa reflexão também. Acho que isso é importante para todas nós, né? E todos nós. Eu também tenho um filho pequeno, né? E vejo ele também, tem a mesma idade da sua caçula, e vejo ele diferente, né? Nós adultos estamos ali nessa desconstrução, né? A gente está desconstruindo em nós algo que foi arraigado ao longo da nossa vida. Eu acredito que esses meninos vêm melhores. E para que a gente possa cada vez mais aprimorar essa situação, a gente precisa discutir gênero nas escolas. Isso é fundamental, é fundante. Super beijo e muito obrigada. Obrigado, beijo grande. 17h08, esse é o TVT News, segunda edição no ar, das 4 às 6 da tarde, ao vivo. Você pode nos assistir pelo 555 da Parabólica Digital, Brasil inteiro de forma gratuita. Né? Ou você pode nos assistir também aqui em São Paulo, região metropolitana, pela antena digital, canal 44.1. Vamos em frente. O Brasil pode ter registrado mais de 2 milhões de mortes relacionadas à Covid-19, número 3 vezes superior ao total oficial de aproximadamente 720 mil óbitos contabilizados durante a pandemia. A declaração foi feita pela médica e pesquisadora Margarete Dalcomo, uma das especialistas mais respeitadas do país, durante um ciclo de debates sobre cinema e direitos humanos no Rio de Janeiro. Segundo a médica, a estimativa considera não apenas as mortes provocadas pela fase aguda da doença,
mas também os óbitos decorrentes de complicações e sequelas da infecção e outros que são resultados de efeitos sobre o sistema de saúde. Ela afirmou que esse entendimento é respaldado por estudos e especialistas ligados à Organização Mundial da Saúde. Margarete Dalcomo também ressaltou que a Covid-19 se tornou uma doença endêmica e defendeu que, no futuro, a vacinação contra o coronavírus seja combinada à influenza, a exemplo do que já ocorre com outras campanhas de imunização, porque para uma doença de transmissão aguda, respiratória e viral, a única arma que existe chama-se vacina. Bom, na avaliação da especialista, a pandemia de Covid-19 foi marcada pela péssima condução do governo Bolsonaro à época, que adotou medidas contrárias às recomendações sanitárias, como atrasar a compra de vacinas, promover medicamentos sem eficácia comprovada e minimizar a gravidade da doença. O negacionismo da gestão Bolsonaro é alvo de uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal. Olha, tem coisas que a gente investiga, pesquisa, e a gente chega a conclusões, a evidências que, infelizmente, a gente não consegue reunir provas. Mas essa questão da subnotificação, gente, isso para nós sempre teve claro que ocorreu muita subnotificação. Sabe por quê? Porque essa doença, desculpa que não tenho envergadura técnica para falar sobre isso, não sou médico para diagnosticar ninguém como doente, mas para mim essa doença que foi o bolsonarismo nesse país, sobretudo nesse momento da pandemia, que foi uma coisa, uma barbárie. Eu acho que não existe nenhum outro exemplo pós-Segunda Guerra que justifique ou que dê para equiparar com o que a gente viveu, sobretudo aqui no Brasil. O presidente da República, à época, rindo, imitando pessoas, agonizando por falta de oxigênio, que ele deveria ter disponibilizado. Vacinas, atrasos. Bom, isso eu tenho fé, eu quero viver num Brasil que responsabilize os responsáveis pelo que a gente passou. Começando pelo Jair Bolsonaro, que já está preso por outros crimes, mas aí tem mais uma fila de gente. E essa doença que eu estou falando, ela tinha e tem capilaridade no conjunto da sociedade. E eu estou dizendo isso por quê? Porque que isso não é novidade, o que a doutora Margarete trouxe aí, que é uma especialista. 2 milhões de vítimas da Covid por conta de subnotificação. Por quê? Porque tinha médico negacionista que se negavam a assumir, por uma questão ideológica, que as pessoas que ele estava atendendo tinham morrido de Covid. Porque, assim como a AIDS, o cara não morria de AIDS. Na verdade, a imunidade do cara caía, e aí, bicho, pneumonia, falência de órgãos. Então, muita gente, na época da AIDS, houve isso também. Os caras escondendo. E muito médico, inclusive o Conselho Federal de Medicina, teve uma postura estritamente irresponsável na pandemia. Que, ao final, ainda liberaram para médicos negacionistas criarem tratamento para desintoxicar as pessoas que tomaram a vacina da Covid. Um horror. Então, isso não me surpreende de forma nenhuma. Eu tive a infelicidade de conhecer pessoas que morreram de Covid e a família não dizia que era Covid porque eram bolsonaristas. Então, isso de forma nenhuma me surpreende.
as subnotificações feitas muitas vezes por malandragem, por falta de caráter de alguns médicos, evidentemente, graças a Deus, perdão, que não foram todos, senão a gente teria passado de 10 milhões de mortos aqui, porque os profissionais de saúde, começando lá pelos enfermeiros, os médicos, especialistas, etc., teve muita gente que, inclusive, morreu porque correu o risco para atender as pessoas que estavam chegando aos montes, chegando e saindo naqueles carros, rabecão, como é que chama isso? Funerária. Vocês lembram aqui de imagens de covas sendo abertas aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, ou no estado de São Paulo. Então, o que a gente passou foi uma barbárie, e eu espero um dia que a gente passe isso a limpo. Aqui no Brasil, a gente tem essa mania de não revisitar o passado e deixar do jeito que foi assim com a ditadura militar. A gente não falou sobre isso como deveria ter falado, não se investigou como deveria ter sido investigado. E o que aconteceu? Depois de algumas décadas, vem esses caras aqui na Avenida Paulista, em frente à Fiesp, pedir a volta da ditadura militar, pedir, dizendo que eram a favor da tortura, e que queriam um golpe militar. Bom, a cadeia está cheia de gente aí, lá do 8 de janeiro. Era exatamente isso. E a gente não pode deixar isso ir para debaixo do tapete e permanecer essa narrativa de que morreram 700 mil pessoas. Esse número já é 3 vezes mais do que a média do mundo. Pudera. Eu já falei aqui um pouco do que foi feito. Outro dia eu falei um negócio aqui que eu quero só reforçar aqui para vocês, gente, que é o seguinte: a Covid precisa ser passado a limpo urgentemente. Agora, na campanha eleitoral, nós vamos ter que falar muito sobre isso. Porque tem um fenômeno, quando você passa uma tragédia muito grande, o nosso organismo, ele, por uma questão de defesa, ele não quer falar sobre isso. E a gente respeita, obviamente. Você pega uma mãe que teve um filho assassinado, uma tragédia, um acidente, o que seja. Normalmente o luto ele faz, isso acontece com o conjunto do país também. Porque a gente quer ser feliz, a gente quer seguir a vida. Mas a gente não pode largar 700 e poucos mil mortos, dados oficiais, ou essa expectativa que traz a especialista Margarete Dalcomo, de 2 milhões de pessoas que foram mortas por uma gestão criminosa, para falar o mínimo. Então, de verdade, nós precisamos falar sobre isso. Isso dói. E nós não vamos falar, não é que a gente precisa sensacionalizar, espetacularizar isso, não. Mas isso é um negócio sério, que os cientistas já nos alertam para possíveis outras pandemias. E nós não podemos aceitar jamais que um presidente da República, junto com os seus marmotas, para falar o mínimo, Pazuello, Damares, aquela turma toda, debochasse do povo brasileiro que estava morrendo nos hospitais. 17h15, como falamos no início do TVT News de hoje, a Polícia Federal concluiu o processo administrativo disciplinar contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e decidiu expulsá-lo por abandono de cargo. Eduardo vive nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado e, após ter o mandato de deputado cassado, foi alvo do processo interno da PF. Sem o mandato, ele teria que voltar ao posto de escrivão no Rio de Janeiro, o que não aconteceu. Agora, basta que o ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, assine o ato de expulsão seja publicado. Sobre a concessão do Green Card
a Eduardo Bolsonaro pelo governo Trump, o documento não impede que ele seja deportado ou extraditado. Segundo especialistas em direito internacional, o visto garante residência, mas não concede imunidade nem funciona como escudo. A situação pode mudar com uma eventual troca de governo e decisões políticas em Washington, o que significa que o documento pode ser revogado a qualquer momento. Bom, eu falei um pouco sobre isso já, né? Tá aí o Green Card. Tem gente que luta, trabalha nos Estados Unidos, mora lá há anos, né? Contribui com o país e não consegue esse documento. Isso daqui é obra do Marco Rubio, tá? Isso aqui é obra do Marco Rubio. Agora, eu quero reforçar para vocês. O governo Trump não vai aceitar o processo de extradição desse criminoso, porque ele é um criminoso, ele está fugido da polícia. Esse cidadão aqui, vocês estão vendo? Ele é fugitivo da justiça brasileira. Tá? Então, o governo Trump não vai, na minha avaliação, extraditar esse cara. Não extraditou o Ramage. Mesma situação, fugido. Já saiu o green card para o Ramage também, tá? Agora, eu não acredito que ele o governo vá topar a extradição, como fez a Itália, que negou o pedido de extradição da Carla Zambelli, fugitiva também da justiça brasileira. Tá? Então, eu não acredito que vai dar, só que tem esse detalhe que eu já falei aqui mais cedo. O governo Trump não é para sempre. Não é para sempre. Produção, confere para mim que eu tô me coçando para falar um negócio aqui e eu fico preocupado de dar informação equivocada. Quando que acontecem as eleições nos Estados Unidos? Confere. Tá, beleza. Obrigado, o Tião e Natasha. Porque não acaba. Isso aí mudou o governo lá, meu amigo, vira outra coisa. Porque vira outra coisa, eu vou falar para vocês, porque isso aqui é uma aberração. Isso daqui é, no mínimo, uma deselegância diplomática sem cabimento. Não tem cabimento esse tipo de coisa. A mesma coisa é a justificativa que deram lá final de 28. Muito bem. Ele fica até janeiro de 29. Eu espero que dia 15 de janeiro chegue um avião com um monte de deportado ou extraditado. Mas o fato é esse, a justificativa da justiça italiana foi que o processo ele foi político. Isso é uma ingerência numa instituição brasileira. E a Zambelli, não sei se vocês sabem, ela está condenada e fugida da polícia, da justiça, por conta daquele crime que ela cometeu aqui embaixo com uma arma na mão. Alguém tem dúvida que aquilo foi crime? Como é que se justifica? Ah, não, foi uma perseguição política. Como assim? O outro crime que ela está condenada foi a invasão no Conselho Nacional de Justiça. Ela e o hacker de Araraquara, que virou meu herói, tá? Desculpa aí. Mas ela e o hacker de Araraquara, Batata, eles falsificaram e emitiram um mandato de prisão contra o Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte, presidente da Suprema Corte. Aí o cara fala, não, mas foi perseguição política, por isso nós não vamos extraditá-la. E vai ser a mesma resposta aí se o Brasil fizer o pedido de extradição desse sujeito aí, como parece que fez do Ramage, e até agora as coisas não andaram. Só que o tempo voa. O tempo voa e já a gente pode se cruzar na história de novo. Vamos em frente. Dói, né, gente? A gente olhar isso daí e falar, é um deboche. Não só com o povo brasileiro, mas, sobretudo, com as relações diplomáticas. Né? 17 horas e 24 minutos, impopular em seu país por causa da crise econômica, o presidente da Argentina, Javier Milei, virá ao Brasil para participar da convenção do Partido Liberal, que deve oficializar a candidatura à presidência de Flávio Bolsonaro neste fim de semana.
A presença de Milei, que foi proibido pelo Supremo de visitar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, representa um gesto de apoio à extrema-direita brasileira. Na Argentina, pesquisas que acabam de ser divulgadas indicam que a desaprovação de Javier Milei já supera 60%. Crescem as críticas à perda do poder de compra, ao desemprego, à precarização do trabalho e a denúncias envolvendo integrantes do seu governo. Embora o governo comemore a desaceleração da inflação mensal, infelizmente nós estamos com um probleminha técnico, mas a nossa equipe já resolve. Bom, e para piorar de vez a situação de Milei, o consumo de carne bovina na Argentina recuou 11% no primeiro semestre, refletindo a menor produção, a redução da oferta no mercado interno e a alta dos preços, que continuam pressionando o orçamento das famílias. O consumo por habitante caiu para 47 quilos, uma diminuição de mais de 4 quilos por pessoa ao ano. Um golpe para quem se orgulha de ter uma das melhores carnes do mundo. Pois é, e tem mesmo, né? Cá entre nós, né? Sei que o povo está meio bravo aí com a Argentina e tal, mas a carne dos caras é boa, né? Uma parrilha, né? Agora é carne de burro. O Batata está me lembrando aqui exatamente. Eu vou falar uma coisa para vocês. A reportagem, uma pena aí que a gente teve problemas técnicos, mas a gente já começou falando sobre isso, né? O cara completamente impopular no país dele, o povo comendo carne de burro, né? Teve uma diminuição no consumo. É a mesma coisa que diminuiu o consumo do feijão aqui, gente. Será que temos? Então, roda matéria interessante do meu amigo Eric Braga. Roda aí, por favor. Na Argentina, pesquisas que acabam de ser divulgadas indicam que a desaprovação de Javier Milei já supera 60%. Crescem as críticas à perda do poder de compra, ao desemprego, à precarização do trabalho e a denúncias envolvendo integrantes do seu governo. Embora o governo comemore a desaceleração da inflação mensal, o acumulado é de 16,8% apenas no primeiro semestre e chega a 33,5% em 12 meses. Os resultados têm favorecido setores com baixa geração de postos de trabalho, enquanto áreas como construção, comércio e pequenas empresas enfrentam dificuldades. Os cortes do ajuste econômico atingiram aposentadorias, universidades, investimentos públicos, programas sociais e repasse às províncias, comprometendo os serviços essenciais e aprofundando a desigualdade. E o mais interessante é que eles convidam, né, o Milei. O pessoal fala do meu cabelo que é meio desalinhado, né, o Batata, mas esse corte do Milei aí também, né, meio estranho, né? Aquela costeleta, deixando a estética de lado, né? Vamos cá entre nós, né? Eu acho que quando a gente pensa que não tem mais como a gente se surpreender, né, com a extrema-direita, a gente acaba se surpreendendo, né? Eu estava falando aqui da pouca inteligência para ser bonzinho com eles, né? Com a extrema-direita, no caso do tarifaço, e essa costura toda que eles fizeram lá nos Estados Unidos, a mesma coisa serve aí para o Milei. Eu acho que um dos piores erros estratégicos do ponto de vista político é você falar só para a tua turma. Porque o Milei, ele vai entrar como superstar. Ele deve fazer aquela dancinha patética, cafona que ele faz, né, e vai deixar um monte de gente... Escutem só o que eu vou prever aqui para vocês. Eu não sou a mãe de Iná, mas eu vou fazer uma previsão aqui, se vocês me permitem. Vai aparecer ele e o Flávio Bolsonaro dançando num palco. Escutem aí o que eu estou falando. E para delírio dessa gente. Agora, é o que eu falei do erro estratégico na comunicação. Eles falam só para eles. Porque nem a esquerda, sobretudo a esquerda, mas também a direita democrática olha para o Milei, empresários, comerciantes, falando comerciante que tem juízo, né? Tem muito comerciante perdendo dinheiro, né? Perdeu dinheiro com o Bolsonaro, perdeu dinheiro com o bolsonarismo e continua, né, meio constrangido, mas continua apoiando.
Mas tem muita gente aí nessa prateleira, né, que vai olhar isso e vai falar, mas, cara, eu quero trazer um Milei aqui, olha a Argentina como está. E, obviamente, que o adversário político, a campanha, né, adversária, vai trabalhar isso. E não precisa nem fazer parte da campanha. Eu não faço parte da campanha, estou aqui trazendo informação para vocês. E a informação é essa. Né, que o Milei, que está, né, com uma aprovação baixíssima no seu governo, porque está um caos, como lembrou meu camarada Alexandre Batata, que o povo comendo carne de burro. Né, mostramos os dados aí oficiais da diminuição de consumo de carne, que para eles é importantíssimo. E o cara vai vir aqui fazer espetáculo, no mínimo, cafona. Vamos em frente, 17 horas e 30 minutos, porque agora chegou o momento do VAR da notícia, o Mr. Valério, no Giro de Notícias. Roda a vinheta aí. Querido Mr. Valério, eu, aliás, queria o teu comentário, porque você é um cara antenadíssimo, né, meu companheiro de trabalho, jornalista da melhor qualidade, com um acúmulo ao longo da carreira. Como é que você avalia essa estratégia, né, da campanha de Flávio Bolsonaro de trazer o Milei ao Brasil agora nesse final de semana, meu querido? Boa tarde, Ernesto. Boa tarde a todos. Ernesto, isso parece aquele negócio do pão e circo, né? Não tem carne, mas tem circo. E os Bolsonaro adoram um circo, né? Eles vivem disso. Aí eles trazem o amigo. Mas eu já vou emendar, Ernesto, falando mal, não da Argentina. A gente adora a Argentina. Buenos Aires é uma cidade maravilhosa. A Argentina é a terra do Piazzolla, do Borges, do Cortázar, do Fito Paz, do Charly Garcia. É um lugar genial. Porém, tem uns argentinos como o Milei e outros que façam-me o favor. A gente passou semanas aqui comentando que a Copa do Mundo é muito mais do que futebol. A Copa do Mundo é um encontro de nações, é uma festa, uma grande confraternização, não é? Mas acontece que neste fim de semana veio à tona o que há de pior na Argentina, que é o racismo, né? E no caso específico é por causa de brasileiros que foram flagrados, digamos assim, torcendo para a Espanha, como se fosse um crime você escolher um time para torcer num jogo de futebol, que não é nada mais do que isso. Então, na Argentina, brasileiros que vivem lá estão sofrendo até ameaças de morte, porque cometeram esse crime de torcer para a Espanha. As ameaças ganharam força ontem, um dia depois do jogo, porque um canal de TV exibiu, no programa ao vivo, imagens de brasileiros comemorando a derrota da Argentina nas redes sociais. Aí eles divulgaram o nome desses brasileiros e o resultado é que começaram a aparecer ameaças de morte, de linchamento, mensagens com foto de arma, chamando brasileiros de quê? De macaco, né? Que eles, infelizmente, têm o péssimo hábito de fazer. E uma das piores mensagens, a ameaça é de bater na cabeça do brasileiro com um martelo e com esse mesmo martelo matar os animais de estimação dele. Olha que ponto chegaram, né? Então os brasileiros estão pedindo ajuda à Embaixada do Brasil em Buenos Aires, ver se é possível se defender um pouco dessa selvageria, não é, Nelson? Rapaz, que coisa mais absurda, hein, ô Valério? Eu não tinha visto isso na nossa pauta, rapaz. Que coisa, hein? Eu tenho um cá comigo aqui que tem um limite para torcida, né, que muitas vezes, inclusive aqui no Brasil também, a gente acaba extrapolando, sabe? E eu acho que isso tem que ser tratado, viu, Valério, numa esfera também criminal, evidentemente, porque são ameaças graves, mas também, né, de forma pedagógica, né? Tem que haver uma política pública. Bom, agora também a Argentina na mão do Milei não vai dar agora grande que coisa, não vai, né? É. Agora que não vai, capaz dele falar que o povo, né, tá certo.
Agora, é uma pena, né? Como você falou, a gente adora a Argentina. Eu morei na Argentina durante 2 anos, um dos momentos Eu morei um mais... olha aí, mais difíceis da minha vida, da vida da minha família. E a gente foi muito bem recebido. Lá, tenho grandes amigos, sempre torci para a Argentina, né? E evidentemente que a gente repudia esse tipo de atitude, sobretudo o racismo, né? Porque isso aí pode ser uma ação mais isolada, que surgiu tal. Agora, o racismo não, o racismo faz parte da cultura deles. Os caras continuam sendo presos aqui, já teve casos aqui, o delegado aqui de São Paulo invadiu o campo do Morumbi e prendeu o jogador, né, que cometeu ato racista, né, e cada vez mais a gente vê isso, o torcedor que está aqui, etc., mas parece que não tem fim, né, um horror. Agora, você sabe como é que a Embaixada Brasileira já se movimentou em relação a esse caso? Já se manifestou? Ainda não temos essa informação. Nós vamos ver se amanhã a gente consegue trazer. É uma situação tão esdrúxula, digamos assim. Eu peço desculpas porque eu não estou lembrando o nome. Tem um colega nosso, repórter, da Bandeirantes, e ele estava em Buenos Aires nesse fim de semana justamente acompanhando a reação da torcida à final da Copa. Ele estava entrevistando um cidadão argentino no meio da rua, com aquela conversa, como é que você achou do jogo? E o cara, no meio da resposta, fala assim, isso aí tá o mono, né? Macaco, assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não tem a menor condição, né? Isso aí realmente é o fim da várzea. Muito bem. A Natasha já me soprou aqui com o colega William Panes, da Band, não é isso? Nosso abraço a ele, nossa saudação, nossa solidariedade, o nosso bravo colega, estava lá trabalhando honestamente, aí vem um argentino e ofende a pessoa assim de graça. Isso é crime, isso pode acontecer, não tem condição. Bom, acho que um residual positivo dessa Copa é que trouxe bastante reflexão, né, Valério, sobretudo a postura de Donald Trump, né, a sua desastrosa política imigratória, né, a tentativa não, ele conseguiu, né, interferir numa punição de um jogador, isso é surreal, né? E esses casos... É demais. Vamos em frente, Mr. Valério. Ernesto, vamos continuar nos Estados Unidos. Falamos de Trump, vamos continuar nos Estados Unidos, mas agora com uma história boa, positiva. Nós vamos falar da dona Anita Lebrun. Ela tem 82 anos, tem 5 netos e vive num asilo. Uma casa de repouso. Casa de repouso é um nome bonitinho para asilo, né? Um lugar chamado Minnesota, nos Estados Unidos. E na família da dona Anita sempre teve o hábito de beber vinho branco na happy hour a partir das 5 da tarde. Eles moravam numa casa, ela morava numa casa à beira do lago e tinha esse ritual. Então a dona Anita ficou revoltada quando ela descobriu que era proibido beber no asilo. Tinha uma norma, uma lei estadual que não tinha essa permissão. Então ela procurou as autoridades para pedir a mudança da lei. E depois de algumas audiências, isso acabou acontecendo. Vitória da dona Anita e de todo mundo que quer defender sua liberdade. Porque nesta semana ela brindou com o governador que foi lá no asilo para assinar o projeto Happy Hour dos Avós. Ela disse que está muito orgulhosa, porque todos estão muito animados com isso, e as restrições eram ridículas. O governador concorda, ele discursou durante a assinatura da lei e declarou que envelhecer não deve significar abrir mão das tradições e liberdades que você desfrutou durante toda a vida. Então, para comemorar essa nova fase, funcionários e moradores estão se preparando para uma grande festa no mês que vem. E a Anita é a estrela da casa, porque afinal foi ela que conseguiu mudar uma lei que ela mesma falou que era ridícula, né? Muito bem. Mr. Valério, você sabe que hoje eu fui levar minha mãe na casa dela, ela estava hospedada na casa do meu irmão aqui perto, né? Estava fazendo uns tratamentos.
Ontem a gente jantou juntos, né? E aí a gente estava conversando sobre essa questão, porque eu preparei uma canja para ela. Ela falou, olha, que bacana, né? Você agora me servindo e tal. Falei, mãe, é a ordem natural. E a gente começou a falar o quanto ela, com 80 anos, Valério, o quanto ela está bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E a gente estava falando sobre essa questão do envelhecimento, né? Hoje, com 80 anos, essa, né, graça de pessoa aí que você trouxe, tem 82, 83, né? Eu acho que é 82, E assim, essas pessoas, né, a gente tem uma mudança, né, para esses tempos agora, que o envelhecimento, bicho, o cara com 80, eu comecei a pegar no pé da minha mãe, ainda bem que ela não tá me dando trabalho como eu dei para ela, né? Mas eu falei para ela, mãe, você precisa ir para o Pilates, né? Você precisa, porque ela gosta de caminhar, de se exercitar. Eu falei, o Pilates vai te fortalecer, Ela relutou um pouco, tal, e foi. Quando foi, agora ela fala, nossa, que maravilha. E eu falava para ela, é sempre numa perspectiva de você, aos 90, ela está com 80. Minha mãe vai, se Deus quiser, vai bater 90 fácil, né? Então, o que acontece? Com 90 você precisa estar bem, né, fisicamente, porque muita gente acaba definhando, digamos assim, porque fisicamente já não aguenta. E aí a saúde mental começa a cobrar, porque não deve ser fácil você perder a mobilidade, a independência e tal, né? Então, só um registro aqui do quão é prazeroso, né, a gente conviver com pessoas, né, como minha mãe, com 80 anos, a minha sogra, que está com 86, 87, né, enfim, e ver essas pessoas, né, seguindo a vida e sendo felizes, né? Isso é o mais importante. Muito bom. Perfeitamente. E imagina, né, se quiserem proibir aqui no Brasil pra gente, mais velho como eu e como outras tantas pessoas, querem proibir a cachaçinha da gente, não tem a menor condição, né? Vamos arrumar outra coisa para fazer, não vem encher o saco da gente. Aí nós vamos para Paulista, pode contar comigo, apesar de que você tá super jovem aí também, pô. Você tá com 68, você tem aí, ó, o Enzo já falou, o Tião já falou que vai a TBT toda, vamos todos todo mundo junto protestar. Vamos embora. Vai embora. Temos mais? Como é que você tá? Ernesto, 17h42, tem que tocar o jornal aí, Ernesto. Eu vou embora, vou te deixar trabalhar em paz aí. Não faça isso, rapaz, não faça isso. Um dos momentos mais prazerosos do jornal é a tua participação, rapaz, pelo amor de Deus. Abraço forte, Valério, excelente semana pra gente, um beijo grande pra você, meu irmão. Amanhã estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Obrigado, viu? Obrigado, igualmente. Até amanhã. Muito bem, depois dessa participação de gala, a gente vai para o nosso intervalo e a gente volta com raio-x das eleitoras e eleitores brasileiros. Sai daí não, a gente volta já. Este é o TVT News, segunda edição, no ar de segunda a sexta, 16h, ao vivo. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os dados oficiais do perfil do eleitorado para as eleições de 2026. Em outubro, mais de 158 milhões de brasileiros estarão aptos a ir às urnas, um crescimento de quase 1,5 milhão de eleitores em relação ao último pleito geral. Vamos aos dados aqui na tela. Temos, não? É isso? Tá aí? Ainda não? Ó. Então roda o VTzinho aí, por favor. Ao todo, são 158.745.463 eleitores. A região Sudeste continua concentrando o maior número de votantes, com quase 42% do total nacional, seguida pelo Nordeste, com 27%. Mas foi o norte do país que registrou o maior crescimento proporcional, avançando mais de 4%. Outro destaque vem do exterior. Já são mais de 918 mil brasileiros e brasileiras cadastradas para votar fora do país, um salto de quase 32%.
Quando olhamos para os estados, São Paulo lidera isolado como o maior colégio eleitoral, reunindo sozinho mais de 34 milhões de eleitores. Na sequência, aparecem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. Juntos, esses 5 estados concentram mais da metade de todo o eleitorado brasileiro. O perfil de quem vota também traz mudanças importantes. Mulheres seguem sendo maioria, representando 52,8% das eleitoras e eleitores. O eleitorado está mais idoso. A faixa com 60 anos ou mais cresceu e agora representa 23,6% do total. Já os jovens de 16 a 18 anos somam cerca de 3,5 milhões de votantes. O primeiro turno das eleições acontece no dia 4 de outubro, quando os brasileiros vão escolher presidente, governadores, senadores e deputados federais, estaduais ou distritais. Vamos ver com lupa alguns panoramas do eleitorado. Tá aí, ó. 150, aptos a votar, 158.745.463. Bom, para quem não sabe, 4 de outubro de 2026 será o dia da eleição do primeiro turno. Então, não esqueça, quando alguém te perguntar, já começa por aí, 4 de outubro. E até lá você defina, escolha bem o teu deputado estadual, deputado federal, senador ou senadora, governadores ou governadoras e presidente. Já vai trabalhando com isso, porque no dia 4 de outubro você tem um encontro marcado com a democracia. Gente, eu costumo falar, eu ouvi isso ao longo da minha vida, que eu já nem me lembro mais onde foi, que o dia da eleição, a eleição é a maior festa da democracia, porque é o momento de escolha dos governantes. Não há nada mais democrático nessa perspectiva que a gente está falando, da eleição, do que o voto na urna. O conceito de democracia ele pode ir variando quando você muda. O que é democrático? Democrático, para mim, na verdade, eu só vou falar que o Brasil é democrático mesmo quando a gente não tiver ninguém passando fome nesse país. Ninguém morando em situação de rua. Isso, para mim, é democrático. Todos terem acesso a esses direitos básicos, inclusive educação, etc, etc. Mas, do ponto de vista eleitoral, a parte mais bonita do jogo democrático é o 4 de outubro, é a eleição que vai acontecer no 4 de outubro. Crescimento de 1,4% em relação a 2022. Gente, a eleição passada para presidente foi definida por, se não me engano, menos que esse percentual. O que cresceu de eleitores, não é isso, Batata? 1,4%. Eu lembro que a diferença foi menos de 1 ou 1 e pouquinho, né? Depois confere aí para mim, por favor, para de novo eu não ficar passando, né, informação errada. Mas se não foi, está próximo, que equivale a 2,3 milhões de eleitores. Por essa razão, eu digo para vocês, mais essa razão, o seu voto é muito importante. A 1,8, né? Cresceu 1,4. Eu estava dando informação errada mesmo, mas não está muito longe também não, né? 2,1 milhões, 2 milhões, né? Meu amigo, não é brincadeira não. E por isso que eu estou dizendo aqui para vocês, evidentemente a gente começa o processo eleitoral agora, né? O papel da imprensa não é fazer campanha, sim de trazer informações. E eu já estou me habituando aqui para não cometer nenhum crime eleitoral. Todo mundo sabe a minha posição, etc. Agora, na TV aqui, nós vamos ter que tomar cuidado com isso. Mas isso aqui é informação. E a informação mais valiosa é que você pode decidir os rumos do teu país, sobretudo nessa eleição tão apertada. Vamos aqui para o raio-x
do eleitorado brasileiro. Aliás, quero parabenizar o nosso departamento de arte, hein? Quebrou tudo. Olha aí que bacana. Bom, 5 maiores colégios eleitorais. O primeiro deles, né, é exatamente onde nós estamos, não é isso? 34 milhões de votantes. Eita, nós, né? Depois a gente vai lá para Minas Gerais, não é isso? Exatamente, 16 milhões. Depois, Rio de Janeiro, 12 milhões. Bahia, 11 milhões. E, por último, Paraná, com 8,6 milhões. Esses são os estados, né, que são os maiores colégios eleitorais. Juízo, né? Juízo. Vamos votar com consciência. O raio-x ainda, a geografia do voto, centro-oeste, que está aqui nessa região aqui, ó, 7,6%. Quando a gente chega no Nordeste, 27,4%. O Nordeste está lá, em azul, né? Que do ponto de vista eleitoral, na minha opinião, é o estado que mais, a região que mais representa, né, conforme o mapa eleitoral aí das eleições passadas, representa o meu voto. Né? Está ali no Nordeste. Norte, 8,3%. Sudeste, que é o maior colégio eleitoral, como a gente falou agora, 41,8%. E o Sul, 14,4%. Está ali embaixo, em vermelho. Isso aqui é importantíssimo. Porque vocês imaginam, olha só o tamanho do Brasil, a realidade que temos aqui, e a realidade que eu estou falando não é só a realidade atual, não. É a realidade histórica de cada lugar como foi formado. Aqui, nessa ponta vermelha aqui, foi onde a gente teve uma migração europeia gigantesca, né? Não é à toa, e obviamente que eu não estou falando aqui de todo o sul do país, né, ou de todas as pessoas que moram no sul do país, mas aqui que a gente tem a maior concentração de núcleos e células nazistas. Né? Não é brinquedo, não é só o tom de pele, a característica física das pessoas, não. Né? E aqui, evidentemente, no Nordeste, você tem uma realidade completamente diferente que se reflete no mapa eleitoral das eleições passadas, né, que é o povo, né, escravizado que ocupou esse espaço todo aqui. Né? E, curiosamente, ou melhor, né, de uma forma asquerosa, essa região foi deixada para trás do desenvolvimento do país só a partir final dos anos 80, né? Depois da gente ver tanto preconceito contra nossos irmãos da Paraíba, da Bahia e etc., que o Nordeste começa a se desenvolver. Né? Pois é, né? A partir de 2002 mesmo, né, que começaram a haver políticas públicas para impulsionar o Nordeste. E aí a outra realidade está ali em cima, no Norte, que tem 8,3%, tem uma área territorial maior, né, do que o Sul, por exemplo, né, que tem 14,4%, e aqui, obviamente, essa questão da densidade demográfica. Temos mais, se tiver, pode passar, por favor, 17h55. Oh, gente, está tão gostoso o jornal hoje, já está acabando. Vamos em frente. O ex-presidente do PSL, legenda que acolheu o então candidato Jair Bolsonaro na sua caminhada à presidência da República em 2018, o deputado federal Luciano Bivar fez o L em Pernambuco, confirmado como suplente do senador Humberto Costa do PT. O ex-bolsonarista participou da convenção partidária do PT de Pernambuco nesta segunda-feira. É isso mesmo. Vamos assistir um trecho do vídeo aí. Salve, salve, Brasil da esperança! Salve, salve, Brasil da esperança! Ele cantou olê, olê, olá, lulá. É isso mesmo, produção?
Eita, nós, como esse mundo dá volta. Ainda bem, né? Ainda bem que essas pessoas... Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acolho mesmo ex-bolsonarista. Eu acolho. Porque eu imagino quanto deve ser difícil você sair desse... Né? Porque é como se fosse uma seita, meu amigo. Vocês vão ver o quanto vão perseguir esse cara, viu, Batata? O povo vai ver aí quanto... Ó, eu entrevistei o Alexandre Frota aqui no Conversa Sem Curva. Aliás, nós temos um Conversa Sem Curva hoje, aí tem, né? Daqui a pouco a gente vai passar. Mas eu entrevistei o Alexandre Frota, que o que o Alexandre Frota passou, ele pagou todos os pecados dele. E olha que eu conheço o Frota há muito tempo, o pecado dele, ele tem pecado pra caramba, né? Pra falar, é verdade. Meu amigo, é verdade, eu tenho amizade, eu gosto dele, ele gosta de mim, é um cara bacana, velho. Né? E a gente conversou aqui, ele me explicou como é que foi o movimento, não foi brincadeira, cara. Né? O Dinei, ex-jogador do Corinthians, eu entrevistei aqui esses dias também, e ele me colocou um vídeo, um corte da entrevista dele, que ele fala que não vai votar na extrema-direita de jeito nenhum, bababá. E ele me chamou para fazer, como é que chama isso? Collab. E aí eu vejo os comentários que ficam aparecendo para mim. Cara, é um pior do que o outro. Os caras odiando, cara. E o Luciano Bivar vai passar por isso também. Né? E se o Humberto Costa virar ministro do governo Lula, o Bivar vai assumir o cargo de senador da República. Tá bom para ele, né? Vamos lá. Os Estados Unidos correm o risco de perder para o Brasil o posto de maior exportador agrícola do mundo. A revelação foi feita nessa terça-feira por um dos principais jornais de finanças do mundo. A publicação destaca que, segundo o Departamento de Agricultura estadunidense e o Ministério da Agricultura brasileiro, os Estados Unidos exportaram 171 bilhões de dólares em produtos agrícolas no ano passado, apenas 2 bilhões a mais do que o Brasil em 2021. Essa diferença era de 56 bilhões de dólares. Segundo o jornal, as exportações brasileiras no agro cresceram 6% no primeiro semestre de 2026. Isso se deve ao papel de maior produtor mundial de soja e das carnes bovina e avícola, mas também ao sucesso de cultivos como o algodão, que tinha os Estados Unidos como seu principal exportador, hoje ultrapassado pelo Brasil. A principal razão são as perturbações comerciais desencadeadas pelas tarifas impostas por Donald Trump. A China, um dos maiores compradores do mundo, reduziu significativamente suas importações dos estadunidenses depois que Trump impôs tarifas ao país em 2018, ainda durante seu primeiro mandato na Casa Branca. Em 2025, o Brasil exportou mais de 80 milhões de toneladas de soja para a China, muito mais do que os Estados Unidos. Antes de eu seguir aqui com a matéria, eu queria dar parabéns para o nosso repórter Ricardo Weber, porque eu vi ele se referindo ao povo estadunidense, que isso é um erro que a gente comete, e eu cometi esse erro até muito pouco tempo atrás, tá, gente? Sempre chamar eles de americanos ou América do Norte, né? E isso, na verdade, é um erro que ele tem, né, uma razão de acontecer, que é a dominação cultural que os Estados Unidos impõem para o resto do mundo. Então, até nisso, né, eles viciaram a gente a chamá-los de americanos, como se americanos fossem só eles. Cara, americanos somos todos nós, inclusive aqui. Como é que é? Norte-americanos. Também não. Norte-americano aí tem a Groenlândia, tem o Canadá. Tudo bem que o Trump queria a Groenlândia para ele, não deu certo, né? O Canadá, o México. Então, norte-americano é muita gente. Né? E isso é uma prática do imperialismo. Então, parabéns para o Ricardo Weber, que assim como eu, né, deixou de lado esse vício de linguagem que a gente comete. Parabéns. A reportagem seguindo aqui conta que o Brasil, hoje líder na exportação de café, cana-de-açúcar e suco de laranja, dependia de importações para alimentar sua população até os anos 70. A situação mudou quando o país passou a tirar vantagem de seu território, capaz de gerar 2 ou até 3 safras no mesmo ano. Eita nós! Eu sempre me referi a eles como estadunidenses,
Quem que escreveu aqui? O Miguel, não está dando para eu ler aqui um reflexo. Como é que é? Miguel Gomes. Muito bem, Miguel, parabéns a você. Terça-feira é dia de conversa sem curva inédito na TVT e hoje eu recebo o Vladimir Timerman, gestor de recursos, investidor e fundador da Ash Capital, que participou de alguns dos mais importantes e intensos debates recentes do mercado financeiro brasileiro. Vamos assistir um trechinho da entrevista, por favor? Roda aí rapidinho. Eu fui na CPI do crime organizado, falei isso e repito, né? O dono do o Vorcar é um garoto de recados. Né? O dono do banco, um dos donos, né? Mas o dono financeiro do banco é o Nelson Tanuri. Agora você vai vendo que tem outros elementos. Na CPI eu faço isso. Né? Eu posso afirmar que o Vorcaro não é o cabeça, tem gente acima dele. Daí agora você começa a ver políticos sendo envolvidos, advogados sendo envolvidos. Então, o negócio, espero que não acabe em pizza, né? Mas o negócio começa a avançar. Você não pode perder, cara. Esse cara aí, ele denuncia o Vorcaro, o Vladimir, já há mais de 3 anos. Hoje, 9 da noite, no Conversa Sem Curva, só aqui na TVT. Vamos ver o resultado da nossa enquete. Põe na tela aqui pra gente, por favor, com as últimas decisões envolvendo Eduardo Bolsonaro. A imagem de patriotas dos Bolsonaros deve, para 87% da nossa audiência, enfraquecer e para 13% fortalecer. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela interação aqui com a nossa enquete, no nosso chat também. Amanhã a gente está de volta às 4 da tarde ao vivo. Beijo grande para vocês todos aí. Valeu!